O fato é que demorou demais, mas a imprensa até que enfim está caindo na real, que o Brasil vai para o buraco de uma forma que não tem como voltar, não. As falas de Lula estão sendo desastrosas. As falas na imprensa, as falas nas suas lives, as falas nas viagens internacionais. Ou seja, quando o Lula abre a boca, lá vem besteira. Além do que, as inverdades ditas, né? Tudo aquilo que foi prometido durante a campanha não está sendo cumprido. E aí, precisou quase um ano, nós já estamos no mês de outubro, quase um ano para a imprensa começar a cair na real e falar: olha, a gente precisa parar de passar o pano. Bolsonaro não. Bolsonaro ganhou as eleições e a imprensa já começou a detoná-lo, mesmo antes dele entrar no poder. Essa é a grande diferença. Olha só, o que eu vou falar com vocês é sobre essa matéria aqui e outros jornais também que trataram do mesmo tema. Matéria da Valor Investe, essa aqui. Contrariando Haddad, Lula diz que não precisa atingir as metas fiscais. Matéria Valor Investe. É o seguinte, eu vou ler dois trechos aqui, um trechinho pequeno das falas do Lula para que você reflita um pouco e eu vou te explicar na prática o porquê isso é um sinal de queda do Lula. É um sinal de que, pode ser que ele não sofra impeachment porque eles têm medo da volta da direita, pode ser que ele não caia, mas mostra que Lula, pelo menos, apoio para 2026 para se manter no cargo, isso ele não vai ter. Pelo menos a imprensa não. Dá uma olhada aqui o que diz essa matéria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta, dia 27, que a meta de déficit fiscal não precisa ser zero. Cara, isso foi horrível o que ele disse. E eu vou explicar para vocês. A fala contraria o que defende o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o que está previsto no arcabouço fiscal que substitui o teto de gastos. Abre aspas para a fala do Lula. Nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque eu não quero fazer cortes em investimentos e obras. A gente não precisa disso, meta fiscal, disse Lula em café com jornalistas no Palácio do Planalto. Abre aspas. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo um corte de bilhões nas obras. Se o Brasil tiver o déficit de 0,5%, o que é? É 0,25%. O que é? Nada. Vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. Vamos colocar alguns pontos aqui. Depois dessa fala ridícula, a bolsa despencou, o dólar estourou e a imprensa acordou. É a mesma coisa do Lula dizer o seguinte: olha, lembra que tinha o teto de gastos? Pois é, a gente meio que... é uma latinha, tá? Uma latinha de refrigerante. A gente deu umas amassadinhas nela. Tá lá ainda, amassada, mas tá criando o arcabouço fiscal. Ou seja, quer dizer que a gente não vai gastar do jeito que a gente quer, mas a gente vai gastar mais do que o Bolsonaro podia, mais do que o Temer podia. Ou seja, a meta fiscal, o teto de gastos foi retirado. Agora nós temos o arcabouço fiscal, ou seja, podemos gastar mais do que o Bolsonaro gastou. E olha que interessante, o Bolsonaro conseguiu entregar as contas no azul. Lula já destruiu as contas. Só que hoje o Lula falou o seguinte: olha, tá vendo essa latinha amassada aqui, que é o que me segura, é o pouquinho de água que nós ainda vamos segurar para a gente beber, para ter uma garantia? Pois é, acabou de amassar e jogou no lixo. E falou: nem arcabouço fiscal, nem teto de gastos. Eu gasto do jeito que eu quiser e que se foda o Brasil. Pegou muito mal, mas muito mal mesmo. Até porque o Haddad, por pior que seja, por uma gestão péssima que ele tem, ele ainda é um contraponto que sabe que ele tem que pelo menos conter gastos do Lula, senão ele vai entrar para a história como o pior ministro da história do Brasil. Então, o Guedes até brincou com o Haddad, falando que o Haddad é um liberal enrustido, né? E realmente, o Haddad é quem está segurando a bronca um pouquinho. Tem até aqui um conflito entre o Lula e o Haddad. E o que o Lula fez foi desrespeitar, falando assim: tá vendo aquele ministro da economia ali, ó,
aquele ministro da Fazenda chamado Haddad, aquilo ali é um nada para mim. O que ele fala, para mim, e nada, é a mesma coisa. Entendeu? Então, uma diferença gritante entre a gestão Bolsonaro e a gestão Lula é: Bolsonaro sempre respeitou o Guedes e o Guedes sabia o que fazia. É por isso que o Brasil deu uma guinada durante o período dos últimos 4 anos. Com Lula, Lula se encara como um grande, um imperador do Brasil. E aí, ele está pouco se lixando para a opinião pública e nem a imprensa já está preocupando mais. O Estadão também se manifestou sobre essa situação aqui e disse o seguinte: o Lula admite que não vai cumprir meta de déficit zero para 2024. O mercado é ganancioso demais. E aí o resultado é o quê? É jogar a culpa no mercado. É jogar a culpa no mercado. E aí tem um editorial da Folha de São Paulo. Tá? E esse editorial da Folha de São Paulo diz: a opinião da Folha, Lula sabota o país. O ministro Fernando Haddad tem trabalhado para conter o crescimento do déficit da dívida para o governo. Ocupa-se de convencer o Congresso a aprovar aumento de impostos e de evitar que os parlamentares explodam bombas que abram mais buracos no casco do navio. Além disso, tenta evitar que seus colegas de ministério contribuam para a detonação. E pois é, você pode até não gostar do Haddad, mas o Haddad ainda é a pequena, aquela faíscazinha de voz sensata tentando controlar o déficit fiscal. Então, em tese, pode até parecer ridículo o que eu vou falar, mas é o Haddad aumentando gastos para agradar o seu patrão, isso está acontecendo, mas está tentando defender ali, zerar o déficit, falando: Lula, gasta menos, vamos gastar menos. Mas parece que isso não está agradando e está sendo até desrespeitado. E aí, a Folha de São Paulo, que lutou tanto, mas tanto, para tirar o Bolsonaro e eleger o Lula, agora fala que o Lula sabota o país. E aí, o Amoedo fez o L, mas fez bonito, né? Apoiou o Lula, fez mundos e fundos para o Lula ser eleito. E aí ele escreveu aqui o seguinte: a fala populista de Lula, demonstrando desprezo pelo cumprimento da meta fiscal, é um descaso com o brasileiro. O efeito dessa declaração estará sentido no bolso de todos, especificamente dos mais pobres, com inflação mais juros. E aí os comentários vai ser naquele nível, né? O Elton Master: tu achou que Lula ia ajudar a economia? Tu é responsável pelo pobre pagar mais caro. Tu fez o L, tu é um fraco mesmo, viu? E aí, o Make Map aqui: Amoedo declara voto em Lula e chama de ingênuo quem não vê Bolsonaro como ameaça. O fundador do Partido Novo, João Amoedo, confirmou à CNN sua decisão de votar no candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Eu imagino o arrependimento que Amoedo deve estar hoje de ter feito uma campanha tão evasiva para o Lula. E aí, só para você entender, aqui ó, matéria do Metrópolis: Bolsa fecha em queda e com dólar volta aos R$5 com declarações de Lula. Os ativos brasileiros acusaram, na tarde desta sexta-feira, o golpe dado pelas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as perspectivas para as contas públicas de 2024. Acho que o Estadão, que o Metrópolis aqui, não poderia utilizar uma palavra melhor para atingir o íntimo, para atingir o ego do governo Lula: o golpe dado. E é isso, literalmente, é o golpe dado por Lula, porque entrou para golpear. Acabou a Lava Jato, destruiu com a Lava Jato. O Toffoli com decisões absurdas, perseguição política, rombos nas contas públicas, dinheiro nosso, presta atenção, é dinheiro nosso da Petrobras que perde bilhões em um único dia. A Petrobras vai ser destruída. Ninguém imaginou que em um ano a gente chegaria num caos tão tremendo. E aí, quando eu vejo um canalha ainda defender que esse tipo de política é uma política que pensa nos pobres, eu penso duas possibilidades: ou é canalha, ou é muito, mas é muito mal informado, porque esse cara está destruindo o nosso
Brasil, do ponto de vista econômico. Está mandando dinheiro para fora, está envolvendo com o pior tipo de gente que existe no mundo. E aí, tem gente que ainda acha que o amor venceu, que a democracia venceu. Parabéns. Você merece um diploma de burro. Essa é a grande verdade. Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.